Isso, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que você está vendo, os meus alunos do 5º ano. Nós falando sobre a tutela coletiva. Eu estou agendando as aulas semanalmente, conforme o horário disposto aqui na faculdade, então por isso que está dando essa divergência de horário, né? Então eu peço a compreensão de vocês, que é uma situação nova toda que nós estamos enfrentando, e espero, né, que logo cheguemos ao fim disso tudo, que possamos retomar nossas aulas, né? Bem, nas aulas passadas nós falamos sobre a ação popular, nós já falamos sobre ação civil pública e hoje eu vou falar sobre mandato de segurança individual e coletivo para vocês, tá? Que também faz parte das medidas de tutela coletiva. Lembrando que o mandato de segurança, até 2009, ele era regido por uma lei de 1951. E essa lei ficou em vigência por mais de 50 anos, sendo que em 2009, a Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, entrou em vigência a nova Lei do Mandato de Segurança, trazendo como grande novidade o mandato de segurança coletivo. Então, incorporou naquela lei de mandato de segurança um mandato de segurança coletivo. Não houve, assim, quanto ao mandato de segurança em si, não houve muitas alterações. Ele incorporou a tutela coletiva, né? Mas não deixou de regulamentar o mandato de segurança. E o artigo 1º da lei diz assim: consider-se-á mandato de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, né? Olha só, esse artigo 1º da Lei 12.016, ela por si só já requer uma análise bem detalhada. Por quê? Considerar-se mandato de segurança, quer seja um mandato de segurança coletivo ou individual, para a proteção de direito líquido e certo. Aí vem a primeira questão. O que é um mandato de segurança? O que é um direito líquido e certo? Nas minhas provas, nem sei como vão ficar agora, acredito que teremos mais uns trabalhos, coisa nesse sentido. Eu sempre pergunto o que defina direito líquido e certo. Olha, a definição ela é apresentada como aquele direito que não precisa de comprovação, porque ele já se demonstra de plano, ele já se demonstra de imediato. Então você não precisa comprovar esse direito, porque ele já existe. Porque se ele precisasse de comprovação, se o processo de mandato de segurança fosse necessário uma cognição mais demorada, ele não seria um direito líquido e certo. Então nós temos aqui essa característica. E acabou de entrar aqui na sala, vocês, meus alunos do 5º ano, a professora, eu sempre repito, a mais bela professora de Maringá, do Paraná, do Brasil e quiçá do mundo, né? A professora Luciane, está aqui assistindo a gente. Então, esse direito líquido e certo é um direito que não necessita de demonstração. Ele já vem de imediato. Porque se ele precisasse de demonstração, seria necessário que nós tivéssemos todo um procedimento cognitivo, no sentido de demonstrar. Então é um direito que você não precisa inseri-lo em provas. É um direito já característico de imediato. Então é errado, e olha o que eu estou dizendo para vocês, é errado você pedir numa ação de mandato de segurança, que é uma ação com procedimento especial. Por que é um procedimento especial, professor? Porque ele não segue o processo comum.
É um procedimento estabelecido em lei especial, por isso é um procedimento especial. É errado você pedir a produção de provas. Porque se você pede a produção de provas para demonstrar teu direito, é porque ele não é um direito líquido e certo. Então, aquele direito líquido e certo é aquele direito que não precisa ser demonstrado. Ele já existe. Não precisa ter testemunhas para comprovar seu direito. Porque se você necessitar de testemunhas para comprovar um direito líquido e certo, ele não é líquido. Então, todos esses elementos já trazem características. E essa perguntinha aí sempre cai na OAB. E costuma também cair em concursos. O que é um direito líquido e certo? Então, o mandado de segurança não comporta a produção de provas. Ele é um direito que você demonstra de plano. Tá? Um direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas datas. Aqui nós estamos diante dos remédios constitucionais, né? Quando nós falamos em remédios constitucionais, nós falamos em habeas data, habeas corpus, mandado de segurança e até o mandado de injunção. Quais são esses e para que servem esses remédios constitucionais? São para proteger esses direitos, direitos fundamentais do indivíduo perante o Estado. Só que o mandado de segurança é na esfera civil e o habeas corpus é na esfera de liberdade de ir e vir. Eu não falo que é só na esfera criminal, porque também cabe habeas corpus contra a prisão civil, por exemplo, por dívida de alimentos. Cabe habeas corpus quando o juiz da vara de família decreta a prisão irregular ou indevida no caso de pensão de alimentos. Então, não é só na área criminal que cabe habeas corpus. O habeas corpus é para proteção do direito de ir e vir. É verdade que nós estamos vivendo, e não podemos negar isso, um estado de exceção. Por exemplo, a questão do toque de recolher, que está em vigência. Em algumas cidades, há entendimentos que o prefeito não poderia impor esse toque de recolher, porque seria uma violação ampla ao seu direito de ir e vir. Há entendimentos contrários que caberia. Por isso, essa guerra jurídica que nós estamos assistindo. Eu sou da opinião que não caberia ao prefeito municipal decretar o toque de recolher. Não poderia legislar nessa matéria. Mas há entendimentos contrários. Tanto que aqui em Maringá nós tivemos 2 ações. E a princípio uma foi julgada procedente e outra improcedente. E no tribunal decisões divergentes. Depois foi restaurado, que é possível, mas ainda com uma certa divergência. Então, o habeas corpus vem para proteger esse direito de ir e vir. E o mandado de segurança não. O mandado de segurança não está vinculado ao teu direito de ir e vir. Ele está vinculado a um direito na esfera administrativa, um direito seu, que não seja amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, a primeira situação é essa: cabe mandado de segurança, desde que a autoridade viole um direito líquido e certo e que esse direito líquido e certo não seja amparado nem por habeas corpus e nem por habeas data. Sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, olhem os dados, ilegalmente ou em decorrência do abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação, houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Então, o habeas corpus, o mandado de segurança, está ligado a uma violação praticada pela autoridade, não
cabe mandado de segurança contra pessoa que não seja autoridade. Se for pessoa física, é no exercício da atividade dela. O cidadão comum não pode sofrer um mandado de segurança. Só pode sofrer um mandado de segurança a autoridade, quer jurídica ou física, no exercício dessa atividade pública. Tá? E aí vamos, em várias categorias, definir esse ponto. Então, nós temos um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, que seja violado por autoridade. E eu digo que é uma ação gostosa de ser julgado um mandado de segurança. Primeiro porque é um processo enxuto, porque não há produção de provas, não há testemunhas, não há perícia, não há nada disso. Então ele vem ser um processo que anda rápido. Segundo, ele é gostoso porque sempre é um direito em tese. É um direito que você já tem que visualizá-lo plenamente. E eu tive, assim, a felicidade de julgar muitos mandados de segurança já durante a minha carreira como juiz, e posso até citar alguns casos para vocês. Desde os mais simples até os mais complexos. Por exemplo, um indivíduo que queria vender picolés, aqueles picolés de carrinho, aqueles sorvetes da nossa infância, né? Não esses daqui bom, nada desses sorvetes hoje com casquinha de creme, que dá até uma vontade, né? Mas aqueles picolé de abacaxi, groselha, né? Mini saia, né? Pela rua. No meu tempo tinha muito disso. Passava um sorveteiro tocando uma buzina e a meninada saía toda correndo atrás dele para comprar o sorvete, que era baratinho, né? Então era o sorvete que estava ao nosso alcance. E um cidadão quis vender aqui em Maringá e a prefeitura negou esse direito dele de vender, alegando a questão de saúde. E ele entrou com mandado de segurança porque ele entendia que fosse possível, né? E que era possível ele vender esse sorvete pela rua. Na época eu concedi um mandado de segurança e permitindo que ele tivesse autorização da prefeitura para poder vender o seu sorvete. E aí basta lembrar e ver aí, nós temos atos corriqueiros, algodão doce, maçã do amor, todo esse pessoal que vende às vezes na rua, né? Essas churros, né? Então eles têm o direito de estar ali. E aí pode até entrar em outros campos, né? O indivíduo o artesão que passa vendendo o seu artesanato pela rua, será que a prefeitura poderia impedi-lo? Ou tendo cumprido certas exigências da prefeitura, poderia impedi-lo de simplesmente vender seus produtos na rua? São questões interessantes. Também julguei um mandado de segurança, que esse é um doce mandado de segurança, porque envolvia uma fábrica que produzia aqueles, alguns de vocês vão lembrar, aqueles doces de abóbora em forma de coração, laranja. Pois bem, o que aconteceu? A fábrica foi impedida de produzir os seus doces. É uma fábrica que produzia aqueles doces caipiras mesmo, que a gente fala, de festa junina, né? E especificamente aquele doce de abóbora, ela foi impedida de comercializar porque para aquela coloração, na verdade, avermelhada, eles utilizam eu não sabia disso, né? Fiquei sabendo durante o processo. Eles utilizam um corante, que é o corante vermelho, que é o corante utilizado na indústria alimentícia, né? Aí você vai com uma gelatina, naturalmente a gelatina é clara, mas ele recebe um corante, e aí vai. Então se colocava um corante naquele doce para ficar com aquela cor. E a saúde proibiu, só permitia que ele fizesse o doce de abóbora sem o corante. E o doce de abóbora sem o corante ficava como que eu vou explicar a cor para vocês? Vou dar uma definição bem fácil. Cor de burro quando foge. Aquela cor que não tem definição. E eles entraram com mandado de segurança para poder utilizar. E eu tive que pesquisar, porque, na verdade, o corante utilizado lá
era o corante que se utiliza na indústria alimentícia em geral. O recheio daquela bolachinha de morango, ele é vermelho porque se utiliza o corante, esse corante vermelho. Então, eu concedi o mandado de segurança para que eles pudessem fabricar o doce de abóbora vermelho. Também aqui em Maringá, eu julguei o mandado de segurança com relação ao vestibular da UEM. Isso era numa sexta-feira, véspera do vestibular, já era umas 5 horas da tarde, teve a felicidade de cair para mim. Por quê? Foi quando teve aquelas questões, se eu não me engano é do Enem, né? Que algumas provas foram burladas. Aí o Ministério da Educação cancelou as notas do Enem naquele ano. E a UEM utilizava as notas do Enem como critério de aprovação. Ou seja, quem tinha feito o Enem nos anos anteriores teria nota. E quem fez unicamente naquele ano, ela não usaria nota. E, obviamente, um aluno que estava concorrendo à vaga de medicina entrou com mandado de segurança alegando que ele fez o Enem, mas a nota dele não seria utilizada. Ou seja, ele não teria condições nenhuma de concorrer com os alunos que eventualmente utilizassem a nota do Enem nos anos anteriores. E à época, lembro, eu concedi um mandado de segurança na sexta-feira, foi cumprido no sábado e a UEM não pôde utilizar nenhuma nota do Enem na classificação, só a nota das provas mesmo do vestibular. É comum também, contra a Universidade Estadual de Maringá, que alunos entrem com mandado de segurança, porque eles se formam no final do ano, mas concluem a carga horária no final do ano, termina o curso, mas a diplomação só recebe um diploma lá para o mês de março. E nesses períodos de 3 meses ali, entre que ele concluiu, às vezes termina a aula em novembro, e em março ele consegue um emprego e precisa do diploma, e não tem o diploma. E a faculdade se recusa, e acontece muito isso com medicina, por causa das provas com relação a aqueles cursos que eles fazem após concluir a faculdade, né? Então, eu esqueci o nome agora, como que seria? Os residentes, os alunos residentes. Eles passam na residência e precisam de diploma, e as residências começam antes de receberem o diploma. Então, eles entram com mandado de segurança diante da recusa da UEM em não fornecer o diploma. Isso sempre chove no final de ano. Aí tem que ser feita uma diplomação, diplomação no sentido de falar de receber o diploma dele antes dos demais, né? Então sempre cabe um mandado de segurança contra as entidades. O parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.016 diz o seguinte: equiparam-se autoridades para os efeitos dessa lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou pessoas naturais, no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Aqui nós temos com relação a uma legitimidade passiva. É certo que cabe mandado de segurança contra o presidente da República, contra o governador, contra o prefeito. É certo que cabe mandado de segurança também contra autoridades do Poder Judiciário, do Poder Legislativo. Agora, existem certas atividades que são exercidas por delegação. A pessoa exerce uma atividade pública, mas ele recebe por delegação do poder público, como, por exemplo, uma faculdade particular, ou uma escola particular. Também recebe, a adequação pertence ao Estado, mas o Estado delega também essa atividade aos particulares. E no exercício dessa atividade, ele pode ser sujeito passivo do mandado de segurança, como é o reitor, como é o caso de um diretor de um hospital, de uma Santa Casa, por exemplo, o reitor de uma faculdade, o diretor de um colégio. Vez por outra aparece o mandado de segurança contra uma dessas pessoas. Quer em relação à questão de educação, na educação,
quer na saúde, no transporte público, toda atividade que for por delegação, ele pode estar sujeito ao mandado de segurança. Nos cartórios, por exemplo, também é possível um mandado de segurança. Então, venhamos a pensar no caso do transporte coletivo. O transporte público pertence ao município, e o município autoriza que seja exercido por particulares. Então, se porventura venham a praticar certa atividade, esses dirigentes dessa empresa, que venham a violar um direito líquido e certo do cidadão, cabe mandado de segurança. Assim como também num hospital, numa escola particular. Lembro que tivemos vários mandados de segurança que os pais entraram quando o Estado fixou a data de idade do aluno no dia 15 de março, se não me engano. E fixou: quem fizer 6 anos até o dia 15 de março, pode já fazer o primeiro ano. Quem fizer 16 anos depois de 15 de março, não pode cursar o primeiro ano. Por exemplo, se o aluno fizesse 6 anos lá em junho, ele não poderia cursar o primeiro ano, porque ele tinha passado de 15 de março. A questão é, por que 15 de março? Choveu o mandado de segurança em cima disso. Choveu. E sempre foram concedidos porque não era uma data que haveria um direito inerente a ela. Não poderia ser beneficiado o que faz aniversário no dia 15 e o que faz aniversário no dia 16 não ter o direito de cursar o primeiro ano. E aí vai. Então, que foi dado o mandado de segurança para que aqueles alunos que fizessem 6 anos durante o ano todo pudessem cursar já o primeiro ano, ainda que fizesse 6 anos no dia 31 de dezembro. Então, choveu o mandado de segurança mesmo contra as escolas particulares. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o sujeito passivo do mandado de segurança. Não é só a autoridade no exercício de sua função pública, mas também o particular e único e exclusivamente no caso em que ele responda por delegação do serviço público. Nessa hipótese, cabe mandado de segurança contra essa atividade, né? Está bem claro no parágrafo 1º. Também essa é uma perguntinha sempre certa quando se fala em mandado de segurança. Quando cair em provas sobre mandado de segurança, diria assim, em provas de nível médio, até médio, as perguntas que irão cair envolvem conceito de direito líquido e certo e a qualidade do sujeito passivo nessa ação. O parágrafo 2º dessa lei diz o seguinte: não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas. Não cabe mandado de segurança contra gestão comercial praticado pelos administradores de empresas públicas, de sociedades de economia mista e de concessionárias de serviço público, como nós temos aqui até o pedágio, que é o mandado de segurança contra o ato deles. Agora, de gestão comercial não cabe. Se ele coloca propaganda ou não coloca propaganda, não cabe um mandado de segurança contra esse ato de eles fazerem propaganda, tá? Parágrafo 2º da lei. Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandato houverem ser de suportadas pela União ou entidade por eles controlada. Nesse caso, de ser federal, se é a União que vai sofrer o ônus, as consequências serão justamente na Justiça Federal. Nós estamos, como eu disse, vivendo um estado, pode soar muito forte a expressão, um estado de exceção.
em virtude dessa pandemia. E temos visto muitos mandados de segurança na área pública, na área de saúde, por questões envolvendo em virtude dessa pandemia, melhor dizendo. E sempre que houver consequências para a União, será a competência da vara federal. Parágrafo 3º, artigo 3º. O titular de direito líquido e certo decorrente de direito em condições idênticas de terceiro poderá implementar mandado de segurança a favor do direito originário, se o titular não o fizer no prazo de 30 dias, quando notificado judicialmente. Aqui fala a questão do litisconsórcio, né? Artigo 4º, nós temos que correr por causa do horário das aulas. Em caso de urgência, é permitido, observados os requisitos legais, implementar mandado de segurança por telegrama, a lei de 2009, né? Radiograma, fax, outro meio eletrônico de autenticidade comprovada. Então, vocês verifiquem que esse caso de urgência aqui fala em tecnologias já superadas. E hoje nós temos uma tecnologia nova. E esse tipo de situação usada na legislação não é a melhor técnica. Quando você fala usar telegrama, radiograma ou fax, você vê que isso já é coisa assim bem passada, né? O tempo que a gente recebia por fax a documentação. Hoje não se utiliza, hoje utiliza-se o correio eletrônico. Então nós podemos pensar na utilização desses meios como forma de urgência. E agora mais, com o processo eletrônico, eu acho que essa situação cai por completo. Porque o meio virtual veio encurtar distâncias. E vocês vêm perceber agora que nós estamos vivendo uma nova realidade dentro da justiça, em que está demonstrado que nós não necessitamos tanto do espaço físico assim como antes nós imaginávamos. Hoje nós temos o trabalho à distância e não necessariamente o trabalho local. Continuamos a trabalhar nesse período todo utilizando nosso computador de casa. Então você vai entrar com o seu mandado de segurança a hora que você vai entender, em caso de urgência, não utilizando mais papel, contato físico, vai utilizar o meio eletrônico. Então, por isso que não falamos mais em fax, mas falamos em outras tecnologias. E, quiçá, se essa lei é de 2009 e nós estamos em 2020 e passados aí 11 anos, a tecnologia já ficou para trás, qual será a tecnologia de 2031? Não sei. Não existe, talvez nem exista ainda. Ou se existe, poderá ser aprimorado, mas não é de uso corriqueiro ainda. Então, como será esse meio para entrar com uma ação judicial daqui a 11 anos? Nós não sabemos. Então, todo meio será permitido diante dessa urgência. Nós temos vários pontinhos a analisar o mandado de segurança, mas as aulas aqui são restritas a 30 minutos, né? Então, na próxima aula, eu vou terminar o mandado de segurança para vocês, para nós terminarmos essas medidas de tutela coletiva e, posteriormente, nós já vamos entrar para analisar o Estatuto da Criança e do Adolescente e, finalmente, o Código de Defesa do Consumidor. Correto? Bom fim de semana a todos. Se forem beber, só Belco sem álcool, certo? E toca a vida.